Olá, eu sou o Rafael e essa é a nossa quinta videoanálise a respeito dos movimentos mais recentes e relevantes do setor sucroenergético. Durante esse último mês, além de uma mudança no patamar de oscilação da nossa taxa de câmbio, tivemos uma alteração também no preço e na curva futura do barril de petróleo. Além disso, também tivemos uma mudança na estrutura tributária na composição de preços dos biocombustíveis aqui no nosso mercado doméstico. Isso deve alterar tanto a projeção do mix esperado para essa safra, como já causa efeitos no mercado internacional de açúcar. Deixe o seu like e a sua inscrição nesse canal e vamos para o vídeo. Em termos de andamento dessa safra, durante o mês de junho nós tivemos um avanço no que se refere à produção nos canaviais aqui no Centro-Sul. Se lá na última metade do mês de maio nós tivemos o nível de moagem se equiparando ao que foi observado durante o ano de 2021, nas primeiras semanas de junho nós já tivemos a superação desse valor, onde a quantidade de cana-de-açúcar moída foi 6% acima do registrado em igual período no ano passado. Esse fato acaba ilustrando que, apesar do início tardio para a safra aqui no Centro-Sul, 2022-2023 já se encontra em pleno vapor de produção. Também tivemos uma evolução no que se refere à qualidade dessa cana-de-açúcar que chega do campo até a usina. Embora a concentração de açúcares permaneça sistematicamente em níveis abaixo daqueles observados em 2021-22, a safra atual já apresenta a diminuição dessa distância. Em nossas análises semanais, inclusive, já é possível observar que o ATR da cana própria se encontra em níveis muito mais próximos daqueles observados durante a safra 21-22, com a primeira semana do mês de julho, inclusive, apresentando a menor distância já observada desde o início da safra. No acumulado, no entanto, os valores ainda se encontram 4,8% abaixo daqueles registrados na safra anterior. Essa distância, no entanto, tende a ir diminuindo com a evolução dos meses, de modo que esperamos que até o final dessa safra a qualidade média da cana-de-açúcar chegue em aproximadamente 137,17 kg de ATR por tonelada. Por falar em atraso no início das operações e da qualidade dessa cana-de-açúcar, uma questão que fica é se essa demora para o início das atividades poderá comprometer a reta final dessa safra 22-23. Como sabemos, a curva típica do ATR tende a seguir um padrão bem sazonal, aumentando a concentração de açúcares durante os meses de pouca chuva no Centro-Sul e reduzindo a partir do momento em que começa a temporada de chuvas na região. Ou seja, caso esse atraso para o início da safra se reflita em um fim um pouco depois do que seria ideal, com a colheita de cana-de-açúcar invadindo os meses que tradicionalmente são mais chuvosos aqui na região Centro-Sul, essa qualidade da cana-de-açúcar poderia ser impactada, comprometendo também a produção de açúcar e etanol. Então, resumindo, a questão que se levanta é: existe risco desse atraso de safra se refletir em uma qualidade da cana-de-açúcar inferior àquilo que poderia ser lá no final da safra 22-23? Para nos ajudar a entender e responder a essa pergunta, elaborei a seguinte imagem que apresenta não só a trajetória da moagem acumulada em diferentes safras aqui no Centro-Sul, mas também a proporção de cada mês em relação ao total colhido naquela safra. Com base em dados históricos, em uma temporada típica aqui na região Centro-Sul, as usinas costumam moer entre 90% e 91% de todo aquilo que foi colhido durante a safra. Considerando então a média das 6 safras anteriores, isso corresponde a aproximadamente 550 milhões de toneladas, sendo moídas durante o intervalo de abril a outubro de cada safra. Ainda que o presente ciclo tenha demorado a se iniciar, com muitas das usinas do Centro-Sul estendendo o período de entre-safra até o meio do mês de maio, nossas estimativas apontam para uma moagem em torno de 542 milhões de toneladas. Portanto, levando em conta a média vista nos anos anteriores, o Centro-Sul possui capacidade de alocar toda a moagem prevista para essa safra entre os meses de abril a outubro. Isso, claro, considerando condições de normalidade climática e do regime de chuvas ao longo de 2022. Posto de outra forma, é pouco provável termos uma reta final da safra 22-23 sendo significativamente impactada pelo início da temporada de chuvas, de modo que o atraso para o início das atividades do campo não comprometa a qualidade da cana-de-açúcar lá no final da temporada. As usinas do Centro-Sul, então, possuem capacidade para moer toda a quantidade prevista até mais ou menos o mês de outubro. Com relação ao mercado, tivemos importantes movimentações ao longo desse último mês.
No que se refere ao barril de petróleo, por exemplo, as últimas semanas do mês de junho e começo do mês de julho marcaram uma mudança na tendência de preços que vinha sendo observada. Embora o valor do barril permaneça oscilando bem próximo da máxima histórica para esse período do ano, ele já começa a dar sinais de queda, com seu valor sendo negociado um pouco mais próximo dos $100 o barril. Ainda que ele não tenha cruzado essa marca, sua curva futura já começa a apontar para um petróleo sendo negociado abaixo desses $100 ainda em 2022. Entre os fundamentos desses movimentos, cabe citar, além do melhor ajuste por parte da oferta de petróleo dos países membros da OPEP, preocupações a respeito de uma provável recessão econômica internacional, fruto do aumento dessas taxas de juros para segurar a crescente onda inflacionária. Onda essa, inclusive, que surge tanto dos desarranjos da cadeia produtiva mundial por conta da Covid-19, como também pelo encarecimento do petróleo após as sanções ao combustível russo. Embora os juros se configurem como a principal ferramenta no combate ao aumento de preços, níveis elevados podem acabar por comprometer o crescimento econômico. E é essa preocupação que começa a entrar no radar do mercado e que está por trás, ao menos em partes, dessa queda recente nos preços. No que se refere à taxa de câmbio, também tivemos importantes movimentos ao longo dessas últimas semanas que alteraram o patamar de oscilação da nossa moeda brasileira. Além da já mencionada elevação dos juros por parte dos Estados Unidos, que solidificou uma leve tendência de desvalorização da nossa moeda, ela foi amplificada pelo avanço de uma proposta de emenda à Constituição que visa aumentar o gasto do governo nesse ano de eleição. Isso faz crescer a preocupação com relação às contas públicas e coloca em xeque o compromisso fiscal do atual governo. O cenário que temos, então, apresenta um real bem desvalorizado, com nossa moeda saindo daquele patamar de R$ 4,90 vistos ao final do mês de maio e passando a oscilar próximo de R$ 5,20, 5,30 até pelo menos a gravação desse vídeo. Já com relação ao açúcar no mercado internacional, ele apresentou a continuidade da tendência que vínhamos observando, com sua cotação recuando em todas as semanas desse último mês. Esse movimento possui uma relação direta com o que ocorre no mercado doméstico brasileiro, onde temos visto mudanças tributárias que devem alterar toda a formação de preços do setor. No final do mês passado, nós tivemos a sanção de um projeto de lei que classifica os combustíveis como sendo um bem essencial, e como tal, está sujeito a um teto da alíquota do ICMS. No estado de São Paulo, por exemplo, após a mudança, a incidência do ICMS sobre a gasolina passou de 25% para 18%, o que por si só já abaixaria sensivelmente o preço do combustível nos postos. Mas além disso, tivemos também a desoneração de todos os impostos federais incidentes, tanto sobre a gasolina como sobre o etanol até pelo menos o final de 2022. Na prática, isso significa uma mudança drástica na formação de preço dos combustíveis, o que deve contribuir para uma redução significativa, principalmente no valor da gasolina comum. Uma vez que o preço do etanol é uma função basicamente do combustível fóssil, podemos esperar também uma redução do biocombustível, tanto para os consumidores como no valor recebido pelas usinas sucroenergéticas. Embora tenha sido ventilada uma PEC que visa manter a diferenciação tributária entre esses combustíveis, a gasolina ainda deve sair favorecida, uma vez que a sua carga tributária de impostos, principalmente federais, é bem mais elevada que a do etanol. Com esse desincentivo ao biocombustível, o produto exerce uma menor pressão no mix de produção, que passa a ficar voltado mais para a produção do adoçante. Todos esses movimentos, portanto, contribuem para uma redução dos preços da commodity no mercado internacional, uma vez que o Brasil, principal produtor e exportador do produto, passa a ter uma oferta em potencial bem acima daquilo que esperávamos no início da safra. A curva futura do produto já precifica essa condição, sugerindo que durante os próximos meses o preço da commodity deve continuar em queda. Todos esses movimentos estão sintetizados no gráfico que coloco para vocês, que apresenta os preços tanto observados como projetados do açúcar VHP e também do etanol transformado em açúcar equivalente. Se nos primeiros meses da safra 22-23 sustentávamos uma visão de que talvez ela pudesse ser um pouco menos voltada ao açúcar, a partir de agora o adoçante volta a apresentar uma paridade acima da do etanol. Nem mesmo os bons preços que temos visto no mercado de CBIOS devem ser suficientes para manter o interesse no biocombustível. Nossas estimativas de mix também acompanharam esse movimento, e agora acreditamos que ele se situe mais próximo dos 57%, uma diferença de 2 pontos percentuais
ante os 55% vistos na safra passada. Toda essa alteração dos impostos sobre os combustíveis deve ter um impacto significativo também sobre as usinas. Nossas estimativas para o preço médio do etanol durante a safra 22-23 recuaram 24 centavos por litro no caso da versão hidratado e 34 centavos por litro no caso da visão anidro, após a incorporação desse novo cenário tributário na formação dos preços. Se colocarmos na conta também essas quedas consistentes que temos tendo no mercado internacional de açúcar, o resultado acaba sendo um recuo considerável no preço da matéria-prima aqui para o estado de São Paulo. Nossas estimativas mais recentes agora passam a apontar um preço de fechamento para o quilo do ATR em torno de R$ 1,14, um valor quase 6 centavos abaixo da previsão feita no mês passado, e um recuo nominal de quase 2,65% ante o preço de fechamento da safra 21-22. Se irmos um pouco mais adiante e imaginarmos uma inflação acumulada durante essa safra em torno de 7,5%, o tombo acaba sendo muito maior para o produtor em termos de preços reais, o que acaba reforçando a ideia de um movimento cíclico no preço do ATR, com um pico a cada mais ou menos 4 ou 5 anos. Por esse mês é isso. Deixe um like se gostou do conteúdo e não se esqueça de acompanhar o PSEG Projetos em nossos sites, nossas redes sociais e também através do aplicativo para smartphone, o Calcula Cana. Lembrando que ele já está atualizado com todos os números de fechamento, tanto de custos como de indicadores técnicos referentes à safra 21-22. Um forte abraço e até o mês que vem.